Queria chamar aqui o Paulo. Vem cá, Paulo. O Paulo é um amigo de muitos anos e a nossa diferença de idade é pouca, mas o Paulo já era uma referência de ensino quando eu me converti aos 15 anos de idade. E eu com 15, ele com praticamente 20 anos, jovem, mas cheio de Deus, da unção. E a gente veio se encontrar aqui no ABE, Acampamento Boa Esperança. Eu convertido, eu comecei a trabalhar no acampamento como diretor e o Paulo vinha ser preletor, então eu sempre fui muito abençoado pela vida dele, uma das referências de fidelidade, evangelho verdadeiro, um homem que manteve a integridade no evangelho durante todos esses anos, não se corrompeu, não desviou o olhar, e um homem que já entregou muito para a vida da igreja. Eu sempre gosto de dar esse testemunho a respeito do Paulo. Ele e a casa dele trazem as marcas desse sacrifício, dessa oferta. Eu posso falar melhor do que ele mesmo falando, porque senão fica ruim. Então eu posso dar esse testemunho. E é um homem que representou uma liderança segura na vida desse país, quando às vezes o evangelho andou sendo atacado e balançado assim por ideias, mas o Paulo sempre teve uma visão de evangelho saudável, verdadeiro, autêntico, sofre as dores disso na vida, na família e tudo mais, como é normal, e está aqui com a gente, veio passar uns dias aqui, veio visitar um amigo, né, um culto de ação de graças de um amigo de 90 e tantos anos, né? E ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Ele não sabe disso, mas houve um momento muito grave na minha vida ministerial, que foi quando a Igreja Presbiteriana nos convidou a se retirar, e o Paulo, na época, ocupava uma posição assim de muita influência na IPI, e ele ofereceu abrigo, acolhimento. E aquilo, talvez ele não saiba o quanto aquilo foi importante, foi consolador na minha vida, saber que a gente tinha amigos, quando parecia que dentro da nossa própria casa não existia isso. Então, viu, Paulo, eu preciso dar esse testemunho de que você foi à sombra num dia muito ensolarado, né? Um dia de sol escaldante. A sua casa, a sua atitude, o seu gesto foi sombra na nossa vida e nos permitiu enfrentar tudo que a gente tinha enfrentado. Então, pode sentar aí. Eu vou fazer uma surpresa para ele, ele não sabe. Ele veio planejado para uma coisa. Se quiser trocar de cadeira, a gente troca também. Vê se aceita, tá boa? Tá boa? Beleza. Você já sentou, né? Pronto. Aí, beleza. Então, o que acontece? Eu convidei o Paulo para ele estar aqui, compartilhar conosco. Ele está com a palavra dele organizadinha, já falou lá para o pessoal da mesa, passar os slides. E ele vai fazer isso, faria isso nas duas reuniões. E eu falei para ele, Paulo, aqui nós estamos lá, a gente gosta de sentar, bater um papo, uma conversa assim. Ele falou, não, mas eu vou fazer lá do jeito que eu estou mais acostumado. Eu falei, deixa ele pensar, ele vem. Aí, uma das reuniões ele vai fazer do jeitinho. Aí, você vai assistir as duas mesmo, se você quiser ficar para a segunda também já fica. E aí, eu não podia, assim, eu me recusava a perder essa oportunidade de ter uma conversa com você. Uma conversa de irmão, de saudade, de amigo, e de gente que já enfrentou tanta coisa juntos, apesar da distância, conhece a história da igreja, e eu conheço um pouco da sua particularidade, sou amigo do seu filho. O Paulo Neto é amigo do Tiago Damião, né? Então, é um menino assim, como o Paulo Neto, posso falar de menino, o cara já está com quase 40, mas lá lutando. O Tiago é um cara que cuida, ele quer ver a coerência do evangelho acontecer e sofre, né? O Tiago e o Paulo Neto sofrem coisas que eu e você talvez não sofremos, que é a expectativa, a estrutura, a religião. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um texto e apresentar a minha dor,
na conversa e te ouvir também. É quase como se fosse aqui, eu falo, Paulo, essa é uma percepção, compartilhe isso aqui com a igreja. Qual seria a sua percepção e o seu sentimento a respeito desse assunto? E o que eu vou ler, primeiro está lá em Josué capítulo 5. Eu quero ler Josué 5. Para quem está aqui hoje. Josué 5 fala da transição, Paulo. Uma transição na vida, né? A transição de quem saiu do Egito, quem entrou no deserto e quem agora vai ocupar a terra prometida. A transição de quando você finalmente, isso vale para todo mundo. Você teve um tempo de escravidão, que você estava lá, o capeta fazendo você o que queria, aí você passa um processo de libertação, que você vive uma adaptação. Então, todo processo de libertação, seja do que for, estou falando de libertação aqui, você não precisa pensar num trem muito complicado, não. Libertação de tudo aquilo que nos impedia de conhecer o propósito de Deus mais plenamente. Ou seja, você não estava no lugar onde efetivamente Deus quer que você esteja. Amém? Aí você passa um período de transição, que é o deserto. Onde Deus vai te dando as coisas que você não seria capaz de produzir. Mas quando você finalmente alcança seu estado de maturidade, então é como se você vivesse 3 fases na vida. Sua infância, que vale para o seu momento espiritual. Na infância, as pessoas fazem de você o que quiser. Põe a roupa que quer, te dá o que quer para você comer. Por isso que a Bíblia diz que enquanto eu sou criança, em nada eu sou diferente de um escravo. Por isso que a Bíblia manda você ter cuidado com o seu filho, porque ele é seu escravo. Seu filho pode crescer pensando que é um filho, ou pode crescer pensando que ele é escravo das suas expectativas, das suas escolhas, das suas decisões. Amém? Aí vem a juventude, quando ele quer se emancipar. Ele já tem cabeça própria, ele já tem uma ação cognitiva. Mas ele pode, na infância dele, usar a sua cognição como ainda alguém que pensa como escravo. Ele conclui como escravo, age como escravo. Ele acha que está trabalhando independente dele, mas ele não está. Ele é um escravo com uma certa autonomia, que é a juventude. Se ele não for liberto aí, ele vai ser um escravo capacitado. Aí vem a maturidade, que é quando você finalmente está em condições de ocupar a terra conforme Deus prometeu. Mas se você não for liberto lá do seu pensamento escravo, você vai entrar nessa terra como escravo e não como filho. E aí o que acontece? Josué 5,12, Paulo, diz assim, ó. Verso 11, melhor. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos da terra. Então eles comeram do produto do próprio trabalho. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E aí eu quero ler também 2 Coríntios 4. Verso 7. Nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso próprio corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por que eu estou querendo ler isso e falando com você, conhecendo a sua história de fé, de vida e caminhada até aqui? E tudo que a gente veio conversando lá do hotel até aqui só veio testificando que eu tinha que pôr você para pagar esse mico aqui junto comigo. Eu tenho percebido na minha caminhada de fé que uma das coisas que mais tem comprometido a fé verdadeira é a expectativa, a crença. Tem gente que acha que incredulidade é ausência de fé. Não, incredulidade é um tipo de crença colocada no lugar da fé. Jesus identificou como incrédulo o fariseu, que era o símbolo da crença.
Às vezes você está achando que o incrédulo é um ateu, alguém que não acredita em nada. Esse cara que não acredita em nada, ele tem mais esperança na vida do que um cara que fez da sua crença a sua expectativa. Então a maior resistência à verdadeira fé vinha do religioso, e não do ateu, e não do pagão. Então o lugar que mais resiste à verdadeira fé é o ambiente onde as nossas crenças alimentam nossas expectativas. É isso que impede a gente de amadurecer. Porque o texto de Coríntios fala assim: perseguidos, mas não destruídos. Perplexos, mas não desanimados. Então são uma coisa que não combina. A gente acha que a vida da fé vai levar para um lugar onde você não vai ter perseguição, onde você não vai ter perplexidade, onde você não vai ter surpresa. Parece que Deus vai te dar um lugar onde você vai ter o controle de tudo. E parece que quanto mais velho a gente vai ficando mais experiente, parece que é aí que Deus vai expondo a gente as situações que a gente não contava com elas, vivendo fielmente. Então a gente fala: não, se eu servir a Deus direitinho, eu vou chegar num momento da minha vida que minha mulher não fica nervosa nem preocupada. Eu vou chegar num nível de fé que eu vou acertar todas. Eu vou falar e minha mulher vai entender assim de primeira. Os meninos vão morar tudo perto. Eu não vou passar numa mesa de cirurgia. Não vou saber o que é ir no médico. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? E eu acho que isso está deixando o povo doente. A minha sensação é que o que ele está escrevendo aqui, que quando você finalmente chega no lugar da promessa, acaba o milagre. E eu acho que o povo está pensando que quanto mais maduro você vai ficando, mais milagre vai acontecer. Sendo que o milagre somos nós, sendo transformados. O povo entrou na terra prometida e acabou o maná. Não melhorou o maná. E às vezes eu estou pensando, se eu vou entrar na terra prometida, agora vai vir maná com geleia, vai vir maná com requeijão. Não. Meu amigo Paulo, fala comigo. Me ajuda, assim, dentro da sua caminhada. Isso procede? Como é que é isso? Como é que o seu testemunho de vida e de caminhada até aqui? Ou você tem a mesma sensação que você está cercado de pessoas que às vezes você vai lá aconselhar pastoralmente e o problema deles não é o problema, mas era a expectativa de não problema. Sim. Um dia Jesus, chegando em Jericó, tinha um homem pequena estatura na árvore, chamava-se Zaqueu. Jesus disse: desce depressa porque eu vou comer na tua casa. Jesus não foi convidado, ele se autoconvidou. A gente procura na vida cristã seguir a Jesus em tudo, o mais próximo possível. Baseado nesse texto foi que eu mandei a mensagem para o Paulo Júnior dizendo: vou estar em Goiânia e me convém pregar na tua igreja. Usei a mesma estratégia de Jesus. Literalmente. Somos amigos desde 77, aqui em Goiânia, no ABE. E eu tenho 45 anos de ministério, 34 dos quais na mesma igreja, na IPI Central de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Hoje eu já sou jubilado. Jubilado é o pastor que vive de júbilo, sabe? Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Jubilei aos 60 anos por decisão minha, junto com a minha esposa, lógico, né? Um acordo. E aí Deus abriu uma porta, eu não esperava, eu me tornei professor de teologia na Unicesumar, uma universidade baseada em Maringá, cujo reitor é um presbítero da nossa igreja, o professor Wilson Matos. Então, desde 2013, eu tenho estado envolvido com a educação teológica, presencial no momento, depois, hoje, na educação à distância. Essa universidade hoje tem 500 mil alunos, né? Só no curso de teologia temos 4 mil, é um curso aberto. Tem de todas as... Está vendo a relevância de ouvir o Paulo aqui? Porque ele é um homem que convive com essa juventude que está buscando formas de prevalecer na vida nos vários segmentos. No segmento científico, acadêmico, como também teológico. Exato. E para não
enterrar talento, né, que Jesus nos advertiu. Eu sou pastor voluntário em 2 pequenas igrejas lá em Prudente. Não me envolvo mais com administração. Sempre gostei, mas dei uma parada nisso. Ajudo os colegas na área do ensino e desenvolvo um pouco um ministério itinerante, com convites para lá e para cá, a não ser quando eu me autoconvido, né? Como foi o caso aqui, por conta da amizade, desse relacionamento de longa data. Vou aproveitar para fazer um rápido comercial. Por conta de estar na universidade, gentilmente o professor Wilson um dia me chamou na sala dele e disse: você tem que fazer mestrado. Nunca mexi com esse trem, como diz o mineiro, né? Fui atrás disso, baseado no texto de Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo tudo está reconciliado, tudo que o pecado atingiu lá na narrativa de Gênesis, em Cristo já está tudo reconciliado. Mas deu à igreja o ministério da reconciliação. Então nós somos parceiros de Deus nessa caminhada, assim como na criação o ser humano foi chamado por Deus para desenvolver o que se chama mandato cultural. Deus criou o ser humano, mas não deixou tudo pronto. Tem que dar nome nos animais. Você pensou que trabalho danado que era isso? Olhar para um elefante e achar que ele ia chamar elefante? Não, era um trabalho árduo. Plantar. Deus fez as primeiras árvores. Não ficou plantando árvore todo dia, não. Tinha que aprender a plantar semente, mexer com os animais, né? A isso, tanto a teologia, a sociologia e a antropologia chamam de mandato cultural. Você tem que estabelecer uma cultura ali no Éden. O pecado veio e uma das maldições que Deus lançou foi: maldita é a terra. O ser humano foi feito da terra, então Deus acabou amaldiçoando a terra. Em Cristo, essa maldição já foi quebrada. Entretanto, ainda não, porque ele não veio na sua plenitude de reino. Mas a ordem de cuidar do jardim e de preservar continua valendo para o ser humano e especialmente para a igreja. Por conta disso, a minha dissertação foi aprovada por 2 doutores e virou esse livro, A Ecologia e o Ministério da Reconciliação, no qual a gente defende a responsabilidade do ser humano e do cristão, em especial, em cuidar do jardim de Deus. Milagrosamente está na 2ª edição. Eu não sou Paulo Coelho e o livro não é de autoajuda, né? Mas milagrosamente, os poucos exemplares que eu tenho, trouxe alguns, estão lá na frente, depois se você tiver interesse. É um livro que então procura trazer para a igreja a responsabilidade de pregar o evangelho que atinja também a terra, o cuidado da terra, nas mínimas situações que a gente possa fazer. Se as autoridades não cumprem sua função em relação a isso, vamos orar para que isso aconteça. Mas vamos começar em casa. Separe o seu lixo, começa em casa. O reciclável de um lado, o orgânico de outro, o vidro de outro. Infelizmente, no país tem gente que ainda vive do lixo. A gente lamenta. Mas se ainda tem, então eu vou facilitar, de alguma maneira, o trabalho desse pessoal. Pois bem, transição. Captei vossa mensagem, excelentíssimo guru? Perfeitamente. Vocês estão vendo que a introdução aqui, ele traz que eu já conheci, ele traz um livro aqui falando sobre o quê? Sobre reconciliação. E reconciliação com tudo, com a natureza, com o próprio sentido do trabalho. E às vezes as pessoas estão achando que a fé vai poupar você do trabalho e não significar o seu trabalho. O trabalho é bênção de Deus. Exatamente. Desde o começo, Deus pediu para o homem, ordenou que o homem trabalhasse, né? E um detalhe interessante que a gente trata no livro é que, ao longo do processo da criação, Deus foi criando pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz, assim por diante. No 6º dia, para criar o ser humano, foi a única vez que Deus não falou. Ele pegou o pó da terra e usou a matéria-prima pré-existente, foi a única vez. Faz parte da nossa essência o trabalho. Sim. Foi a primeira vez que nós vimos Deus o quê? Trabalhando. Amém, amados? Pois bem, então aí Deus forma o homem do pó da terra. E por quê? Teria o poder dele se esgotado? Afinal, ele fez tanta coisa maravilhosa nesse universo? Não, lógico que não. Deus criou naquele momento uma interdependência
entre nós e a terra em nós. A terra só é produtiva porque nela nós trabalhamos. E essa é uma ordem de Deus: dominem sobre tudo que há na terra. Olha só para esse ambiente aqui, quanto domínio do homem se manifesta. Mas isso aqui é pouco diante de todo o domínio que está estabelecido já, fora aquilo que ainda vem, né? Mas além de dominar, tem o cuidar, não é? Então, veja bem, daqui a pouco você vai almoçar. Quem vai comer terra aqui, levanta a mão. Tudo vem da terra, irmãozão. Deus teve a misericórdia de colocar para nós ali o trigo. Então a gente mexe o trigo, vira o macarrão, né? Então fica diferente, fica gostoso. A culinária. Bife é feito de terra. Sim. Inclusive eu me tornei vegetariano tem uns 3 anos, sabe? Eu como a picanha porque o boi já comeu a grama. Exatamente. É um tipo, é um nível. Vegetariano terceirizado. É um nível evoluído de vegetarianismo, entendeu? Você já come o vegetal processado lá na frente. Entendeu? O boi tem um trabalho danado para processar tudo aquilo. Aí você vai e dispensa. Não. Aquele contrafilé feito de vegetal. Entendeu? Inclusive, Paulo, eu acho que quando você estava lendo, me deu a ideia que quando Deus fez o maná, ali foi o protótipo do pão de queijo. Exato, foi. Ali foi a criação. E Davi transportava queijo, ele levou queijo para os irmãos. Sim. Então... Eu sou mineiro de nascimento. Nasci numa pequena cidade lá no sul de Minas chamada Muzambinho. Alguém aqui já viu falar em Muzambinho? Alguns irmãos. Você que não ouviu, acabei de falar, então você deve vir, lava o seu ouvido antes de vir, porque eu acabei de falar que eu nasci lá, né? Pequena cidade, meu pai era pastor lá, né? Lá que eu nasci, fiquei até meus 11 anos, aí viemos para Prudente. E, de fato, eu acho que Jessé, pai de Davi, era mineiro. Porque quando os filhos de Jessé estavam na guerra, lá naquela história com o Golias, Jessé mandou o Davi levar lanche. E no lanche tinha queijo. E o Jessé pensou, manda queijo para o comandante. Vamos agradar o comandante com queijinho. Ao longo da vida, a gente está sempre em transicionando, né? De um dia para outro, você pode ter experiências que vão te levar a uma situação de transição, mais marcantes ou não. Mas é importante na vida a gente pensar que não vai viver para sempre. Eu tenho feito algumas palestras, Paulo, em alguns círculos pastorais, assim, com o seguinte tema: um dia você vai ter que parar. Todo pastor começa, às vezes, sem pensar que um dia ele vai ter que parar. Você é empresário, um dia você vai ter que parar. Ou na marra, uma doença, uma situação, ou se você fizer um processo de transição adequado, né? Então, eu aprendi com um pastor japonês que morava aqui em Goiás, que era meu colega de cuidar da área missionária da nossa denominação, Ryoshi Izuka. Viajando com ele, ele falou: Paulo, no final do ano eu vou entregar a minha função. Ele era o responsável pelos campos missionários, né? Falei: é isso, o senhor está inteirinho, um japonês que se cuidava, né? E falei: não, o senhor já tem 60 anos, porque era da idade do meu pai. Ele falou: é por isso mesmo. No Japão, boa parte das empresas demitem os funcionários quando chegam aos 60 anos, porque eles deixam de sonhar, passam a ficar numa zona de conforto. Então precisa trazer a geração mais nova. Esse profissional vai para uma terceirizada por 5 anos e aí ele tem que parar para completar o tempo de aposentadoria, né? E aqui no Brasil, a Honda, por exemplo, pratica isso. Uma ovelha minha, aos 60 anos, chegou para trabalhar, a cartinha estava lá, friamente. Era um diretor da Honda. Vai lá, acerta a sua conta, acabou. Podia trabalhar numa terceirizada, mas ele resolveu pegar a grana e abrir uma pizzaria, né? Então, eu decidi, depois de ouvir alguns pastores mais idosos, que eu iria parar aos 60 anos. Meu ministério local. Eu queria viver um pouco, gente. Sabe? Queria ter uma liberdade de viajar. Eu e minha esposa gostamos de viajar, de fazer alguma coisa diferente. Lógico que a gente se preparou para essa transição, né? Para chegar no momento, a partir do momento que eu deixo o pastorado da igreja, eu não tenho mais a remuneração daquela igreja. Então eu tenho que ter condição de vida mínima, né? E Deus abençoou que a gente deu conta de fazer essa transição, né? Mas a minha experiência, Paulo, é que
A cada dia a gente está diante de um desafio novo que nos leva a uma posição de transporte, vencer aquela barreira, por exemplo, que se apareceu, uma situação, para poder continuar a vida. Né? Eu já passei poucas e boas na vida, acordei com 38 na orelha, né? 3 bandidos dentro de casa, Deus preservou a vida, e a partir dali você faz uma transição, né? Valoriza muito mais a vida na hora que você passa por situações assim. Já escapei de acidente de carro e por aí vai. Já fiz cirurgia, né? Joguei bola. Se você não acredita, olhando para esse corpinho meu aqui, já amadoramente já joguei. E tem um site de um jornalista chamado Milton Neves, lá de Muzambinho, chamado Que Fim Levou. Então, se você quiser, não agora, não vai fazer essa pesquisa agora no seu celular, não. Depois você abre lá o site Que Fim Levou, põe Paulo Damião, e vai estar a minha história de futebol lá, de esporte e tal, entendeu? Chancelada pelo Milton Neves. Você está escutando isso? Fala aqui, tá vendo? Isso porque a esposa do Milton era da nossa igreja lá em Muzambinho e criou esse vínculo aí. Rolou um jabazinho lá. A gente foi colega também de escola. Mas eu, às vezes, entro para ver como é que está a procura pela pesquisa, né, do meu nome. Aí tem 4 vezes no ano, né, que é só eu mesmo que vou ver. Né? E aí, do meu lado tem lá, com a letra P, um rapaz chamado Pelé. Tem 3 milhões de visualizações. Mas o que esse cara quer? Entendeu? Enfim. Mas o Paulo trabalha com vários níveis da sociedade, inclusive dentro do meio universitário. E a gente tem compartilhado que esse desafio no meio cristão, porque o Paulo ele é bem dentro da história da igreja histórica. E a gente vai percebendo, e a importância dessa conversa aqui hoje, é que às vezes se você não abrir os olhos o quanto antes, a espiritualidade pode se tornar o seu pior lugar na forma da religiosidade. Porque você vai achando que quanto mais crente você se tornar, mais fácil vai se tornar a sua vida. E não. Quanto mais desenvolvida for sua fé, Deus vai te colocar diante de desafios maiores e não menores. Então a expectativa está acabando com muita gente. E às vezes você está achando que é o problema que está acabando com a pessoa, e não é o problema. É a expectativa que ele tinha de que, sendo crente, ele não passaria por aquele tipo de problema. Aí ele frequenta uma reunião ungida, ele procura uma igreja, ele procura uma reunião de avivamento, achando que Deus vai livrar ele do problema. E não dá condições para ele de enfrentar. E eu queria até trazer a tentação de Jesus aqui, Paulo. Quando Jesus foi ser tentado, o diabo levou ele a lugares altos, não foi a lugares profundos. Então a depressão não vem de alguém que foi para um lugar baixo. A depressão é a consequência de alguém que foi colocado num grau alto de expectativa e desafiado a uma coisa que pode frustrá-lo profundamente. Então a depressão vem de uma queda, de uma pressão negativa. Porque você chega num momento da sua vida e está esperando que ela vai te oferecer uma coisa e ela traz outra. Então o diabo colocou Jesus num lugar alto e falou, está vendo a vida aí? Ó, você pode ter tudo isso. Depois ele colocou Jesus no lugar mais alto de uma igreja. E falou, pede para Deus te proteger e ele vai fazer isso. Então a gente tem a tendência de achar que com o tempo da fé eu vou ficar mais protegido, ou eu vou estar no lugar onde as coisas que eu sempre sonhei, eu vou alcançar com mais facilidade. E aí eu acabo não assumindo a responsabilidade daquilo que eu fui gerado para assumir. Então eu ando assim, angustiado de ver o grau de patologia emocional, física que vem acontecendo entre nós, os cristãos, em função de uma expectativa cada vez mais alimentada em nome da fé. Se fizer isso, se você ofertar, se você achar a igreja, se você acertar no culto, se você isso, se você aquilo. Então Jesus encontrou uma mulher assim.
Uma mulher que estava dedicada no trabalho dela, estava dedicada na devoção dela, uma mulher que deu aula de religiosidade para Jesus. Ah, vocês não sabem onde é que é o lugar certo de adorar. E aí Jesus falou, se você soubesse o que está dentro de você e que ainda não foi liberado, sua vida seria outra. E aquela mulher deixou para trás o quê? A vasilha que representava suas expectativas. Se você não deixar para trás a vasilha das suas expectativas, elas não serão preenchidas. Paulo, a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra. Elas virão, diz para vocês, e outras... O justo. Né? Eu estou hoje aqui, mas deixei minha esposa prostrada numa cama com depressão. Tinha um compromisso em Anápolis, não podia cancelá-lo, né? Mas estou orando, tem gente cuidando dela, né? Não sou irresponsável ao ponto de deixá-la sozinha. Orando, crendo que quando eu chegar, eu vou ter uma agradável surpresa. Deus poderá ter feito um livramento. Então, o que eu aprendi na vida, né? Estou indo para 69 anos. Eu li que Matusalém viveu 969. Eu ainda tenho 900 para tentar alcançar o rapaz lá, né? Gosto de viver, gente. A vida para mim é prazerosa. Amo viver. Amo curtir a vida de maneira gostosa, responsável, né? Porque é um presente de Deus. Então, eu tento fazer da minha vida o meu presente para Ele, né? Vivendo uma vida cristã, equilibrada, prazerosa. Porque, às vezes, a imagem que a sociedade tem, o cara virou crente, virou a pior coisa, o cara ficou chato. Tudo não. Pode isso, não pode aquilo, não é verdade? Até você falou em espiritualidade, vou fazer um teste com a sua igreja aqui, como é que eles estão de espiritualidade. Vamos comigo aqui o seguinte. Imagina que você tem na sua frente uma folha de papel, você vai fazer 3 colunas. Tá? Na primeira coluna, você vai escrever lá em cima, espiritual. Na coluna do meio, mais ou menos espiritual. E na terceira coluna, secular. Eu vou propor 5 situações e você vai julgar se elas são espirituais, coluna 1. Se elas são mais ou menos espirituais, coluna do meio. Se são seculares, a terceira coluna lá. Tá ok? Estão comigo? Ah lá, vou lá, hein, Paulo? Primeira situação. Visitar um irmão no hospital, ler a Bíblia e orar com ele. Essa foi uma ação espiritual? Foi mais ou menos? Ou foi secular? Segunda situação. Esse irmão ficou doente mais tempo. Você foi visitar, não levou a Bíblia e não orou com ele. Essa visita foi espiritual? Foi mais ou menos ou foi secular? Trabalhar de garçom. Você acha que esse é um trabalho espiritual? Mais ou menos ou totalmente secular. Assistir um derby Goiás e Grêmio aqui de Goiás. Ou Vila Nova, entendeu? Assistir esse jogo, ir lá no campo. Você acha que essa é uma atitude espiritual? Mais ou menos. Ou totalmente secular. E aí, para encerrar, comer um arroz com piqui, com feijão tropeiro e um contrafilé no ponto com cebola. Você acha que comer isto é algo espiritual? Mais ou menos, ou secular? Tá. Quem aqui achou que algumas dessas ações são seculares? Levanta a mão. Ok, obrigado. Quem aqui achou que algumas são mais ou menos espiritual? Opa, tem alguns. Quem achou que essas ações são espirituais? Bom número. Tem gente que não levantou a mão para nada. Sempre tem gente em cima do muro. Tá? Resposta para isso, 1 Coríntios 10, 31. Quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Querido, na nossa vida não tem nada que não seja espiritual. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Esse é o filtro. Esse é o filtro que vai medir a nossa atitude. O que eu vou fazer? Eu vou no estádio. Vou xingar a mãe do juiz? Para quê? Eu não gostaria que alguém xingasse a minha. Posso discordar da decisão dele, né? Mas não vou xingar, não vou brigar com o outro porque ele torce para um outro time. Por que isso? Por que matar por causa disso? Tanta violência. Você entendeu? Então, veja que Paulo coloca as coisas que mais a gente faz na vida: comer e beber.
Você já tomou um café da manhã hoje, sustância? Né? Quem sabe já comeu lá o seu pão de queijo, sua broa, sua pamonha. Né? Mas vai almoçar, quer comais, quer bebais. Ou façais outra coisa qualquer. Olha, se nessa manhã você não levar mais nada, o Paulo aqui, eu ouço umas mensagens dele, vê o que o Espírito Santo está falando com você. É uma frase comum dele, né? Vê o que o Espírito Santo está falando com você. Meu irmão, essa para mim tem sido a maneira de eu encarar a vida. É para a glória de Deus? Então, tudo bem. Se não for, aí eu estou fora. Gente, eu só vou fazer um acréscimo aqui no Paulo. Só não é espiritual, é demoníaco, falar de arroz com piqui, bife acebolado, às 10h30 da manhã, quando ainda falta 2 horas para almoçar. Aí eu vou te falar um negócio. Beirou uma tentação aí, viu, Paulo? Mas é o seguinte, hoje, aqui, aproveita o nosso testemunho, nosso empenho nessa conversa, é o seguinte. Quando Deus te colocar num lugar alto, não é para você pensar as facilidades que você vai ter, mas o nível de responsabilidade que você vai assumir. Então, toda vez que Deus te colocar num lugar alto, não é para tornar a sua vida mais fácil, não é para você se sentir mais protegido, não é para você ter o que você finalmente merece. Deus te colocou num lugar mais alto, é para você ter uma percepção ainda mais ampla do nível de responsabilidade que você pode assumir. Toda vez que Deus te colocar numa posição mais alta, isso vai implicar mais problema. Isso vai implicar mais gente precisando da sua ajuda. Isso vai significar, às vezes, noites mais curtas, manhãs mais agitadas, planos mudados. Amém? Você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida? Você quer viver a plenitude do projeto de Deus para a sua vida? Então, quanto mais você for amadurecendo, mais dificuldades virão. Problemas mais complexos você vai poder tratar. Aquele tipo de gente que você achava que era impossível tratar, agora já consegue entrar no seu currículo. Sabe aquele cunhado que você finalmente evitou, você viveu a vida inteira evitando aquele cunhado, agora com a sua maturidade ele já pode fazer parte da sua vida. A sua sogra ficou esperando para ficar ruim até você ter maturidade. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. É isso. Suas dimensões vão ampliando. Com isso, a complexidade. Então, eu quero te dizer uma coisa aqui. Eu conheço a vida do Paulo, nosso testemunho. Sabe o que representa uma vida espiritual ajustada? Maturidade, que as suas orações estão sendo ouvidas, que você está chegando aonde Deus quer que você chegue. Eu vou te falar uma coisa. Trabalho. Sabe o que não vai faltar na sua vida para sempre? Enquanto você estiver nessa terra. Sabe o que Deus vai garantir para você até o último dos seus dias? Trabalho. Amém. Ô Paulo. Porque Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora. É um trabalhador. E sendo Deus, Ele sendo tudo que a gente gostaria de ser, tendo todo o poder que a gente gostaria de ter. Sabe o que Jesus fala que o Pai dele faz até hoje? Ele não está de férias. Ele não está de folga. E nem está aposentado porque acha que já fez tudo que tinha que fazer. Jesus diz, sabe meu Pai? Sabe meu Pai? Danilo, trabalha até hoje. Ajude seus pais a ter condição de trabalho. Quer abençoar seus pais? Não dê férias para eles, não. Dê para eles condição de trabalho. Eu quero dar um testemunho antes de você concluir aqui, Paulo. Para a gente ser ministrado e ter um tempo. Às vezes você está lidando já com alguém na sua casa que está no fim de entregar os seus trabalhos.
já está meio caduco. Naquilo que o corpo pode produzir e naquilo que a alma pode produzir, ele já está meio confuso. Mas guarda uma coisa no seu coração aqui hoje. Ainda que meu corpo desfaleça, ainda que a minha alma se perturbe, o meu espírito se renova. E às vezes você tem alguém na sua casa que está sendo um problema para você em vez de ser só trabalho. Porque você está lidando com ele a partir do que o corpo dele está apresentando. E não tem expectativa, o corpo dele vai só piorar. Independente da fé que ele tiver. A alma dele também vai ficar às vezes meio confusa. Mas quando você sentar com ele, não tenha expectativa do que o corpo vai fazer e nem tenha expectativa do que a alma vai fazer, mas tenha certeza de que dentro dele o Espírito de Deus está sendo renovado. Cria para ele um ambiente espiritual, porque tudo é espiritual. Amém? E aí o netinho dele que está lá, que entende ele melhor do que você, porque não está à espera do que a alma vai falar e nem do que o corpo vai fazer. Aliás, esse cara que já está lá quase demente, junto com o neto, eles se parecem. Mas aí o seu neto não vai ver, o seu filho não vai ver que você tirou ele da mesa. E aí talvez o último momento de lucidez espiritual dele, os últimos 60 segundos, o espírito vai prevalecer sobre toda a confusão do corpo e da alma e vai dizer assim: eu estou vendo os céus abertos, vejo um anjo resplandecente e ele vem me buscar e morre. E morre. E a família foi testemunha disso. Do seu último momento espiritual. Só que para você viver esse momento, vai dar o que para você? Trabalho. Mas não arruma dinheiro para você ficar livre disso. Amém? Assuma esse trabalho. Porque seu trabalho vai aumentar, não vai diminuir. E eu acho que o mundo hoje está sendo amaldiçoado com duas coisas: férias e aposentadoria. Férias é maldição. Deus nunca prometeu férias. Ele disse assim: até o fim da sua vida você dará fruto. Uma árvore só tira férias quando ela morre. Aí cessou o seu trabalho. Você quer ter férias? Então pede para morrer. Porque enquanto você estiver aqui, é o quê? Trabalho. Amém? Você queria falar? Deus permite provações, mas também traz milagres. E a gente aprende nas Escrituras que pouquíssimas vezes os milagres foram feitos sobrenaturalmente. Deus sempre usou pessoas, situações, para que o milagre acontecesse. Jesus multiplicou o pão e o peixe, mas tinha um menininho que tinha levado o lanche, né? E aquele dia Jesus fez o McFish, né? Pão com peixe. Jesus tirou Lázaro do túmulo? Sim, mas os homens tiveram que tirar a pedra. Então eu aprendi que eu posso ser a resposta de oração para alguém. Exatamente. Eu posso ser o milagre de alguém para alguém. E alguém pode ser o milagre para mim naquela situação. Essa é a minha concepção do milagre, ainda que muitas vezes Deus vai agir sobrenaturalmente. Mas a normalidade é que Deus usa pessoas. 2011 foi um ano muito difícil para nós em casa. A Léa teve um câncer de mama, 3 cirurgias, passei por algumas provações também na igreja e estava muito desanimado. Hospedei um colega muito querido, Oswaldo Prado Filho, foi pregar na igreja e depois ele foi embora, mandou um e-mail dizendo: Paulo, fiquei muito preocupado com você e a Léa, vocês estão desanimados. Eu estou te mandando esse hino aqui para você escutar. Eu sempre gostei de música, comecei a ouvir o hino, a melodia bonita, um hino norte-americano, e eu estava ouvindo, mas uma frase foi o que Deus usou para fazer um milagre na minha vida, para me reanimar. E a frase é esta: eu sou forte quando eu estou sobre os seus ombros.
Ali eu me joguei nos ombros do Pai para continuar a caminhada. E o Paulo talvez não se lembre, mas ele foi útil para realizar um milagre na minha vida. Em 2017 eu estava aqui em Goiânia tomando um café, ele virou para mim: qual é o seu sonho? Meu avô veio de Portugal criança com o sonho de voltar e nunca voltou. Eu falei para ele: um dia eu vou em sua homenagem. Aí o Paulo falou: então você vai realizar. O ano que vem tem um congresso lá em Lisboa, você vai. A passagem é por sua conta. Eu falei: tá bom. Indo para dar aula em Maringá naquele momento, era um curso presencial. Marquei uma entrevista com o meu reitor. Falei: professor Wilson, tem assim um convite assim. Eu fiz bem, contei bem a história, não é? E falei para ele: estou sentindo no coração o desejo de representar a universidade. Ele autorizou. E aí foi assim que eu fui conhecer o Portugal, porque você foi um instrumento de Deus. Então eu quero encerrar minha fala, vou fazer algo que eu gosto de fazer, mas não se preocupe com minha voz. Vou cantar esse hino que mexeu com a minha vida. You raise me up. Deus me levanta. Não se preocupe com a letra, vai ser projetada. Vamos lá. Se você achava que Deus ia te dar folga, ia facilitar, que você veio para uma reunião hoje e falou: hoje eu vou lá buscar o milagre. Então o milagre você vai receber aqui disposição de trabalhar. Seja milagre na vida de alguém. O seu milagre, trabalho. Muito trabalho. E o hino, a gente tá vendo? A gente não combinou aqui nada. E o hino que ele vai cantar é: o Senhor me levanta. Você veio aqui hoje para Deus te levantar. Você não veio aqui receber o milagre de quem Deus vai deitar, sentar. Não. O seu milagre hoje é levantar para trabalhar, como você nunca trabalhou antes. Mais do que você já trabalhou até agora. Esse é o milagre. E aí você vai transformar espada em enxada. Mas é um milagre. Vai parar o maná. Deus te abençoou como um pai abençoa o filho, e ele abençoa você com trabalho. Um patrão abençoa o seu funcionário com férias e aposentadoria, porque no fundo está querendo ficar livre de uma conta de quem trabalha menos e ganha mais. Patrão, quando dá férias e aposentadoria, está ficando livre de um problema de alguém que já não sabe trabalhar. Mas pai quer ver o seu filho trabalhando até o fim. Amém? Bênção. Eu aproveitei um playback, eu consegui. E aí, quando fala essa frase: eu sou forte quando eu estou sobre os seus ombros, eu pedi que o meu netinho ficasse no meu ombro, nas minhas costas, né? Então vocês vão ver o Luca, meu netinho, um símbolo de proteção, né, de segurança que a gente pode ter com Deus. Vamos ver se está certo? Sou na caixa, DJ. Estou triste, minha alma tão cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro em meio ao meu silêncio, até que venhas ao meu lado estar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar.
pelejar. Meu coração te espera em ansiedade. Quando tu chegas, eu posso me espantar, pois tu me fazes olhar a eternidade. Deus me levanta pra alcançar a montanha. Canta isso aí, ó. Vamos cantar junto. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Levanta mais do que eu posso. Eu descobri, irmãos, que todo dia eu tenho que pular nas costas do Pai. Se você também está sentindo essa necessidade, fique em pé comigo. Vamos cantar junto essa parte final. Um gesto de fé. Jogue-se no ombro do Pai. Todos juntos aí. Eu sou forte. Como diz o Paulo, deixa o Espírito ministrar seu coração. Amém.